Algum cliente seu já te exigiu que você utilizasse o padrão de lista de ferro ou resumo de aço dele? Você pode customizar de maneira automatizada no Allplan. Assiste aí. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, agora aula 2 sobre listas de armadura. Vamos fazer o resumo de aço funcionar. Se você não assistiu a aula 1, passa lá antes de vir para cá. Legal, esse é o esqueleto, é um pouco diferente do convencional, não tem um cabeçalho com o título das colunas e não tem linhas no meio. O seu deve ter, mas a lógica é exatamente a mesma, ok? Vamos preparar o esqueleto. Então, apagando todas as linhas menos uma, depois movendo o conteúdo que sobrou embaixo para cima e apagando os textos também. Eu vou apagar essa linha que sobrou do subtotal, ok? Por que subtotal? Ele cria um total por tipo de aço. Então, um total para o CA50, o total para o CA25 e o total para cada classe de aço que você tiver. Mas quando só tem uma classe de aço, por exemplo, CA50, fica até um pouco ruim, porque vai ficar parecendo que é repetido, né? Você vai ter o subtotal do CA50 e depois você vai ter o total, obviamente só daquela classe de aço, né? Então vai ficar o valor duplicado. E aí nós não vamos fazer ela nesse treinamento, pode apagar também. Bom, vamos construir a nossa primeira célula. Se fôssemos fazer a primeira coluna com o peso de aço CA50 FID63, não existe um atributo que entrega esse texto exatamente assim. Então a gente teria que montar uma fórmula, tá? Mas espera aí, nesse resumo nós temos uma outra coluna que vem antes dessa, mas ela não aparece, é uma coluna oculta. Por quê? As linhas de qualquer lista do Allplan, elas vêm sempre em ordem alfabética. Então essa linha peso CA50 FID63, ela veio antes do FI10, que veio antes do FI12.5. Mas se a gente pensar em um texto, e isso aqui é um texto, o 6 vem antes do 1, né? Pensando em um texto. Então, como é que eu fiz para que essa lista, o 6 viesse antes do 1? Eu criei uma coluna invisível, a primeira coluna da minha lista, só com o atributo de diâmetro em um valor numérico. Deu um nozinho na cabeça aí, né? Ou você achou que talvez não conseguisse ter pensado nisso sozinho. É bem tranquilo, assista esse trecho de novo para você ouvir novamente o que eu falei. Se a gente não criar essa coluna invisível, vai funcionar, mas a bitola de 8 vai ser a última linha, e a bitola de 6.3 vai ser a penúltima. Então só vai vir meio fora de ordem, mas vai funcionar de resto tudo normal. Vamos lá, célula número 1, o atributo que vai ficar, que está na pasta engenharia, e o atributo é o armadura diâmetro barra nome da tela. No format, a gente vai definir ele como um F10.1, número decimal de 10 caracteres com uma casa decimal. E essa célula ela vai ficar invisível mais tarde, tá? Mas para facilitar o manuseio dele aqui, nesse momento, eu vou diminuir o tamanho da fonte para 0.5 a altura. E eu vou pegar o conta-gotas aqui da janela de propriedades e pegar um texto que já esteja pronto na tela. Depois você pode posicionar a célula ali na nossa coluna, no cantinho ali, em algum lugar que não atrapalhe. Pronto. Agora sim nós vamos para o nosso texto. Vai ser uma fórmula e aqui nós vamos concatenar. Lembra quando nós fizemos uma etiqueta personalizada? Eu vou escrever aqui peso, entre aspas duplas, e com um espaço antes de fechar as aspas. Mas para continuar a concatenação, eu vou trazer o atributo de classe de aço. Então, vou colocar o mais. Depois, para continuar a concatenação, eu vou trazer o FI, entre aspas duplas também, o símbolo do FI. Eu copiei aqui do Google e colei, dei um Ctrl+C e Ctrl+V. Também vou deixar um espaço depois do FI, aqui antes das aspas duplas. Depois mais um mais e depois o atributo de diâmetro barra nome da tela. E aí eu posso, enfim, configurar o tamanho do texto e posicionar ela ali na tela. O alinhamento vai ser pela esquerda, né? O centro da esquerda, e depois eu vou parar o mouse em cima aqui de um midpoint dessa linha, digitar 10, Enter e OK. Segunda coluna vai ser um atributo, vai ser o armadura comprimento total, e a gente vai usar o format de F15.2. A unidade nós vamos definir como metros e eu vou posicionar ele também alinhado pela direita,
mas um pouco mais para o meio, tá? Enfim, você vai fazendo aí conforme o seu esqueleto. Provavelmente a sua lista não vai ser igual à minha e talvez você queira até colocar os textos todos centralizados dentro das colunas. Por fim, a última coluna vai ser o atributo comum peso total, alinhado pela direita, e aí é só você posicionar. O format, antes que eu esqueça, eu vou colocar como o número inteiro, então vai ser um I10. Pode ser que alguém tenha também uma coluna com o peso linear da barra, né? Quem tiver é o atributo peso da tela //, ok? //. Ele entrega já em quilogramas por metro. Legal. A gente poderia ter feito essa coluna que nós estamos fazendo agora, só que com uma forma. Poderia ser também a coluna 3, então column 3, vezes o atributo do peso da barra, tá? E fazendo assim, pode até dar uma diferença em algumas situações. Uma diferença bem pequena, mas pode dar. Por quê? Quando a gente pega o atributo peso total, ele multiplica pelo comprimento da barra com uma precisão milimétrica, né? Pelo peso linear da barra. Então, já se a gente fizesse com a fórmula de uma coluna vezes a outra, a gente não teria essa precisão milimétrica, a gente teria a precisão que ele vem carregando das outras colunas. Okay? Então pode dar uma diferença, mas é pequena. Se você quiser fazer, fica até mais coerente com fórmula. Ainda não acabou, falta ainda a fórmula do peso total, do nosso total final aqui. Nós vamos fazer com uma fórmula, e a fórmula vai ser total, abre parênteses, column 4, fecha parênteses. Como eu faço para escrever o peso total igual antes? Simples, você vai escrever entre aspas duplas e coloco mais antes aqui para você concatenar, igual a gente já veio fazendo. Vou aproveitar também e colocar no final o texto quilogramas, também concatenando. Vamos lá. Agora nós estamos prontos para salvar a lista, então a gente vai vir no botão definir lista. O tipo vai ser engenharia, o critério nós não vamos usar, mas talvez você queira usar para, por exemplo, fazer um resumo que só filtre as barras CA50. Tem muita gente que tem, às vezes, um resumo CA50, um outro resumo para CA25. Você pode até fazer a de CA50 e depois duplicar ela e só trocar o texto e trocar o filtro, ok? Cabeçalho, vamos selecionar só o título resumo de aço, da esquerda para a direita, tomando cuidado de não pegar aquele atributo pequenininho junto. Quem tiver receio se está pegando ou não está pegando as coisas certas, lembra, abre a seleção, né? Clica no botão e depois, antes de selecionar, clica com o botão direito na tela para você abrir o modo de multiseleção. Aí você vai selecionar e aquilo que tiver selecionado vai aparecer no roxo, você pode até adicionar ou remover coisas da sua seleção, tá? A linha vão ser os atributos aqui do meio. Aqui eu não vou pegar a linha de baixo do meu resumo, porque não tem essa linha dividindo no meu, tá? Mas se você tiver, você deve pegar ela também para ele ficar a cada linha diferente, né? Ele fazer essa linhazinha no final dividindo as informações. E não esquece também de pegar o atributo pequeno. Depois, no meu caso, a distância, né, entre as linhas é de 4 milímetros e Enter. Por fim, vamos pegar o total, é só selecionar ele. No meu caso, eu não vou pegar essa linha de cima, porque senão eu vou ficar sem... Perdão, no meu caso eu vou pegar essa linha de cima, né? Porque senão eu vou ficar sem a linha dividindo o total do restante das informações, tá? Depois pode clicar em bloquear e eu vou salvar no número 12. Maravilha, para essa aula é tudo, mas ele ainda não está 100% pronto, tá? Se você for testar agora, entre essa aula e a próxima, talvez você encontre algum errinho. Na próxima aula nós vamos finalizar tudo e fazer algumas edições, tanto na lista de ferro que nós fizemos na primeira aula, quanto nesse resumo de aço. Um forte abraço e até lá!